60. Chega uma altura em que o peso das dívidas é demasiado grande e quando o credor bate à porta é preciso estar preparado para encontrar uma solução. É isso mesmo que vamos fazer hoje, ensiná-lo a reagir perante a ameaça de insolvência ou perante esta solução que é a insolvência, e para isso eu conto com a ajuda do meu convidado, Nuno da Silva Vieira, para quem peço desde já um grande aplauso. Olá, Nuno, muito boa tarde. Ora, muito bem. Nuno, para mim é uma oportunidade única e se calhar para muitos dos nossos espectadores também, de falarmos deste tema da insolvência de uma forma clara, que todos nós possamos compreender exatamente o que é que está em cima da mesa. Primeiro, o que é uma insolvência? Insolvência, mas boa tarde. Boa tarde. Que é assim. A insolvência não é um bicho de 7 cabeças. A insolvência é um conceito que estamos habituados a ouvir nos últimos dias, talvez nos últimos 2 anos com mais frequência, mas que tem na sua natureza uma questão muito simples. Há muitos anos, na Roma Antiga, os comerciantes dispunham aquilo que trocavam numa banca, chamada banca argentária. Quando não conseguiam cumprir com as suas obrigações, vinha alguém do governo romano que quebrava essa banca. E, portanto, usava-se um termo na altura do latim, que era o termo banca rota. Daí a expressão também, nos nossos dias, de banca rota, insolvência. Alguém que não consegue cumprir com as suas obrigações pontuais. Agora, a lei tem sido mais objetiva e mais certeira, e tende a incluir no conceito de insolvência também aquelas pessoas que estão em vias de não conseguir cumprir as obrigações. Já não falamos de um incumprimento definitivo, mas a simples possibilidade de não vir a cumprir. Chama-se isto insolvência, há mecanismos judiciais e extrajudiciais, e importa mostrar às pessoas que estão a poucos, vamos lá ver, estão perto de casa essas soluções. Estão nas notícias dos jornais, estão agora nas escaparatas, portanto, de uma livraria, às vezes estão com o exemplo dos vizinhos e muitas vezes no tribunal local. O tribunal local é onde tudo se passa. As pessoas podem assistir a julgamentos, podem... E aprendem com isso, Nuno? Aprendem porque encontram o país real. Nós estamos habituados a ver, a conhecer aquela utopia de o julgamento, sala cheia, barulhenta, como nos filmes. A vida real não é assim. Não é assim. Muitas vezes faço julgamentos vazios. É necessário que as pessoas saibam o que está a acontecer. Uma coisa que a mim confesso que me, deixou a refletir, Nuno, foi ter conhecimento de que hoje em dia os tribunais declaram uma média de 50 insolvências por dia. São números bastante elevados. Isto significa, e pegando na sua explicação, isto significa o quê? Que há, e agora vamos para situações de famílias, para tornar as coisas até mais fáceis para o nosso espectador. Significa que há 50 famílias por dia que, perante aquilo que precisam de pagar e aquilo que têm, a situação se tornou de tal forma insustentável, ou seja, o que têm para fazer face às despesas, às dívidas, é de tal forma insustentável que não há outra solução senão uma insolvência desta família. É isso? Explique-me isto de maneira que as pessoas percebam se esta solução aparece quando todas foram esgotadas ou se às vezes esta é realmente a única solução. Esse caminho seria o ideal, ver a insolvência como o último dos caminhos. Mas não tem havido esse caminho por parte das famílias. Então? Muitas das famílias que estão neste momento em insolvência estão porque as dívidas derivaram de situações de responsabilidades empresariais. Muitos dos nossos comerciantes que viram as suas empresas fechar
assumiram a responsabilidade de todas as dívidas da empresa, praticamente todas as dívidas bancárias. Sempre que uma empresa faz um crédito bancário ou concede um crédito, os sócios normalmente avalizam essas responsabilidades. E com o fecho das empresas, as famílias acabaram por ser penalizadas. Penalizadas. E foram essas situações concretas, foram essas idas ao tribunal por causa das insolvências das empresas, que fizeram ver às famílias que o caminho seria também esse. Portanto, não houve aqui uma educação financeira e uma educação social das famílias. Não houve, seria o ideal, mas não houve. Houve apenas uma resposta imposta. Eu acredito que muitas das situações foram provocadas pelo advogado que defendia a questão da empresa, acabou por dizer à família que... Olha, não tem outra solução senão a insolvência. Exatamente. O que nós temos hoje como uma excelente notícia é que desde abril de 2012 o Estado criou um mecanismo que é o processo de revitalização, portanto, deu aos particulares a possibilidade de se recuperarem com uma chancela judicial. Isto é, o Tribunal permite às pessoas negociar com os credores e o juiz funciona apenas como mero fiscalizador de todo o processo, fiscalizador da legalidade. Que é para, no fundo, proteger também aqui um bocadinho as pessoas e dar-lhes a oportunidade de regressarem à vida, vamos dizer assim, não é? Porque senão, a partir de um período negro, é quase como se condenasse a vida de um ser humano para sempre. Nós vamos ver um bocadinho mais à frente que as famílias podem pedir, inclusive, o perdão das dívidas. Mas é importante que as pessoas, ou através de uma insolvência ou de uma revitalização, voltem ao contrato social, à nossa vida social. Voltem a poder trabalhar, voltem a poder ser ativos. Às claras. Muitas pessoas continuam a trabalhar sem declarar o rendimento, para não ter execuções, não ter penhoras, continuam a dissipar património através de negócios simulados com familiares e amigos, e vivem à margem, não criam riqueza para o nosso país. O Estado, com esta lei, está a evitar que isso aconteça. Está a chamar as pessoas ao contrato social. Então agora ajude-me no seguinte, Nuno. Quando, para uma família, a única solução é realmente a insolvência, como é que este processo decorre? Ou seja, de que etapas é feito? Vamos à primeira etapa. Uma família que se encontra com esta solução, com este impedimento, tem logo uma grande dúvida. Será que isto vai custar dinheiro? Mas eu não tenho dinheiro. Bem, para mim, quanto mais ter que investir na solução disto, não é? Contratar um advogado. Há aqui dois tipos de situações. O apoio judiciário funciona. As pessoas podem requerer na Segurança Social a atribuição de um advogado e a atribuição de uma vantagem nas taxas de justiça. Pode ser total. Mas nem todas as insolvências são insolvências pelo mesmo valor. Temos insolvências de pessoas que de repente têm vários milhões de euros à sua responsabilidade por causa de uma situação comercial. E aí a Segurança Social não vai avaliar essa situação, vai perceber qual o rendimento da pessoa. Se a pessoa ganha, por exemplo, 2.000 euros por mês, 1.000 euros por mês, não vai ter apoio judiciário. Mas essa pessoa também não vai ter problemas em pagar um advogado, porque o problema é de milhões de euros. Para aquelas pessoas que têm baixo rendimento, a situação é diferente e, portanto, aí deve pedir à Segurança Social o apoio jurídico. Portanto, primeira fase já está resolvida, não é necessário preocupar-se com o dinheiro. Depois é necessário avaliar se a situação da pessoa em causa, da família em causa, é uma situação resolúvel ao nível da negociação. Se a pessoa ganha o suficiente para poder dizer: eu preciso de 15 anos para pagar as dívidas. Se ganhar o suficiente, muito bem, devemos usar a revitalização. Não devemos prejudicar os credores com perdões de dívida. Se não houver outra solução, então essa família deverá requerer ao Tribunal o estado de insolvência definitiva e o perdão de dívida, a chamada exoneração do passivo restante. Então espera, sabe exatamente onde é que está no seu ponto de explicação, ou seja, já sabe, ficamos aqui, e eu quero que nos explique com muita clareza o que é isto do perdão de dívida, que às vezes ouvimos falar quando se falam das dívidas dos países, nem tanto ouvimos falar quando se refere aos particulares. O Nuno já vai explicar isto. Vou agora chamar aqui a atenção para o nosso passatempo. O nosso passatempo que hoje
perto das 18 horas, ou seja, naquele momento em que estamos quase a fechar a nossa emissão, aí está um momento em que eu ligo para si, porque acredito que vai ser o selecionado, e lhe dou, não são boas, são excelentes notícias. Não sei se hoje está atento e se já percebeu que o nosso prémio garantido alterou e muitas vezes ao telefone ouvimos quem recebe o prémio dizer não imagina a diferença que este valor faz, e depois às vezes são nas cartas e nos mails que estes nossos vencedores nos mandam, que acabam por partilhar connosco, e pegando até na conversa que estou a ter agora com o Nuno, que se encontravam numa situação com dívidas, com muitas contas em atraso, numa situação em que de repente um dos cônjuges ficou desempregado, ou até os dois, e a situação da família levou ali um grande trambolhão, e em que este dinheiro foi representado quase como se fosse dinheiro caído do céu, parece mesmo, é a ajuda que precisavam naquele instante. É quase ali uma bolsa de oxigênio. Portanto, hoje estamos a falar de um prémio que pode ser realmente uma ajuda muito boa, e o investimento é pequenino, portanto, temos essa consciência muito clara. 60 cêntimos mais IVA custa o investimento para ficar inscrito no nosso passatempo. Depois, no que toca ao retorno, hoje são 5.000 euros garantidos, mas também o valor de uma estrela. Já vamos ver qual é que sai, naturalmente. Esperando que saia uma das estrelas maiores, nomeadamente a do jackpot, que neste momento já totaliza 18.400 euros. Perante isto, tem todas as razões para marcar o nosso número de telefone, marcar, insistir e mais insistir e mais insistir, porque quando der por si está a receber a recompensa e não se vai arrepender. Lembre-se dos tais 5.000 euros que estão à frente de tudo. E o número de telefone aqui fica 760 100 760. É o mesmo número de telefone até o final do programa. 760 100 760. Nuno, estávamos aqui a falar da questão do perdão da dívida. O que é isto? Primeiro, isto tem um montante, ou seja, o perdão da dívida é uma coisa possível, voltamos à questão da família, possível se uma família dever até 25.000 euros e a partir daí não há perdão de dívida, ou não há um teto máximo? Não há tetos. Não há tetos. Não há tetos. Podemos fazer um exercício, uma simulação de uma família. Vamos imaginar uma família em que uma das pessoas está desempregada e o rendimento disponível são 1.000 euros. Entretanto, por uma série de coisas, devem 150.000 euros e não conseguem pagar. Essa família vai apresentar-se à insolvência, vai dizer que não consegue pagar, vai justificar porque é que não consegue pagar e vai pedir a exoneração do passivo restante. Este instituto de exoneração é exatamente isso, o perdão de dívida. O juiz vai fazer com que essa família cumpra determinados requisitos. Primeiro, tem que ter o registro criminal sem mácula. Há determinados pressupostos que não importa justificar aqui. Não pode ter beneficiado de um outro perdão de dívida há menos de 10 anos. Exatamente. Terá que cumprir um período de 5 anos para ver-se livre de todas as dívidas. Esse período de 5 anos é o período da sessão. Vamos entender esse período como um teste que o juiz faz àquela família. Durante 5 anos tem que viver aqui segundo determinadas regras. Pegamos então no exemplo dos 1.000 euros. Essa família vai explicar ao tribunal que precisa de 950 euros para viver, para ter uma vida digna, para pagar as contas. Se justificar de forma profícua, o tribunal vai considerar disponível 50 euros. Para abate na dívida. Para abate na dívida durante esses 5 anos. Abate mensal. Se não houver rendimento disponível, nem têm que entregar qualquer valor ao tribunal. Embora esse período de 5 anos seja um período que é para cumprir. Tem que cumprir esse período de 5 anos, chamado período de sessão. E só aí é que ficará com a dívida perdoada. Há uma exceção. Diga. Impostos. As dívidas fiscais não entram neste perdão. Mas, no caso concreto, o advogado ou a pessoa, o advogado que estiver a representar a família, pode encontrar soluções. Porque os impostos também prescrevem, caducam os direitos. E é possível, num processo de insolvência, conseguir fazer, encontrar a prescrição dos impostos. Portanto, eu quero dizer isto sem qualquer
ilegalidade, mas apenas ao nível da eficiência fiscal. Claro. Portanto, é possível encontrar uma solução boa para as famílias. Oh, Nuno, agora vou fazer de advogado do diabo. Imagino que lá em casa alguns espectadores estarão a pensar assim, bom, mas então o que o Nuno está a explicar é que eu, que tenho feito aqui um esforço, todos os meses faço uma ginástica terrível para cumprir com as despesas que tenho, para fazer face às minhas dívidas, às minhas obrigações, para ter no fundo o meu nome limpo, e sabe Deus a ginástica que eu aqui faço, mas lá vou conseguindo. Há pessoas que se calhar não se esforçaram assim tanto, pedem o perdão da dívida e têm a dívida perdoada, olha, lavaram as mãos. Fiz de advogado do diabo. E agora explica, por favor. Portanto, este tipo de solução surge para ser usada na legalidade. Portanto, não querer pagar, usar este tipo de processo para não querer pagar, é simplesmente má educação. E quanto a isso, estamos conversados. Mas, ou seja, há formas de verificar se realmente esta família tem alguma hipótese de pagar ou não. Há formas e as pessoas e incorrem, por exemplo, em crimes insolvenciais, a frustração de crédito, usar uma insolvência para se beneficiar é crime. Quando afinal até se tem capacidade de pagar, é crime. Portanto, estamos a falar aqui no âmbito da boa-fé das pessoas. As pessoas que não conseguem mesmo cumprir com as obrigações. Eu admito que houve alguém nos últimos anos que usou um destes processos para se libertar de dívidas. Exatamente, mas essas pessoas com certeza não estarão longe de sanções criminais. Mas vamos lá ver uma coisa. Há aqui um ponto também que eu acho que é importante. Imagino, pegando o exemplo que há pouco o Nuno deu, dos tais 5 anos. Terminaram estes 5 anos, terminou este processo, vamos dizer assim. Esta família fica com um cadastro, ou seja, fica com... Há alguma coisa que fica assinalado para... Se depois destes 5 anos, e imagino que esta família até foi depois, começando aos poucos, ali no espaço de 1, 2 anos, voltando a equilibrar as suas finanças. É uma família que poderá de novo ter acesso a créditos, a tudo, ou há ali um carimbo que fica para a vida? O carimbo que fica para a vida e já não fica para toda a vida é apenas ao nível do registro criminal. Fica lá. Fica lá se a pessoa for condenada num dos crimes insolvenciais, se usar de má fé num destes processos. Mas se o processo correr bem, se a pessoa passar os 5 anos que me referiu, tudo leva a crer que... Não é uma mancha para a vida. Não, embora, e temos que ser aqui corretos, a banca trabalha muito com informações... Sim, normalmente fica o nome no Banco de Portugal, não é? Há coisas que ficam no Banco de Portugal. Não fica no Banco de Portugal. Fica no Banco de Portugal o incumprimento anterior, que depois é eliminado. Poderá ficar em bases de dados da banca que em determinado momento aquela empresa ou aquela família não cumpriu. Mas os bancos também têm memória curta. Isto tem muito que ver com a situação económica dos países. E acredito que daqui a 5 anos tenha memória curta, porque é cíclico, e acredito que será mais fácil chegar aos créditos outra vez. E isso leva-me já a outra questão. O melhor mesmo é prevenir, não? Ou seja, o país neste momento está numa fase, enfim, de crise profunda, toda a gente sabe, mas se Deus quiser, daqui a algum tempo devemos estar numa situação melhor. E a memória das pessoas às vezes é curta, como dizia o Nuno, e com toda a razão. O melhor é prevenir e não voltar a cair em determinados erros. Que conselhos pode deixar a quem nos vê para que um dia não tenha que enfrentar, como única solução, uma insolvência? É necessária educação financeira. Eu, no livro, tenho 35 ideias que as pessoas devem seguir. Sim, explicadas numa linguagem muito clara, toda a gente percebe. Mas tudo se resume à educação financeira. As pessoas têm que perceber quais são as regras do nosso dia-a-dia, século XXI. Como é que funcionam as entidades bancárias, como funcionam os comerciantes para vender os produtos, como funcionamos nós, mesmo ao nível dos instintos consumistas. As pessoas têm que saber educar-se. Eu brinco um bocadinho com os jornais cor de laranja. Nós, quando vamos às tabacarias comprar um jornal, quando vamos aos quiosques, temos aqueles jornais comuns e temos os jornais cor de laranja, que são os financeiros, os económicos. Acho que as pessoas devem começar a ler também os jornais cor de laranja. Nós temos um costume em Portugal do jornal, portanto, o básico e o desportivo. Vamos usar 3 jornais. O jornal do dia,
o desportivo e o cor de laranja. Porque o cor de laranja pode ensinar-nos muitas coisas ao nível daquilo que são, daquilo que é a finança, a grande finança e os pequenos orçamentos familiares. Mas qual é o... Eu não sei se isto é possível responder assim, Nuno, mas qual é o erro mais recorrente? É nós não fazermos orçamentos a nível familiar, logo não sabermos que o nosso limite é 1000 euros e, portanto, estes 1000 euros têm que dar para tudo e, portanto, como não vemos que é 1000 euros, há um cartão de crédito que anda à frente, há uma coisa que se adquire que não se tem capacidade. Qual é o maior erro? É não fazermos orçamento familiar? São todos os erros agregados. Nós identificamos numa pirâmide os 3 grandes responsáveis pelo excesso de endividamento. Crédito ao consumo, os cartões de crédito e o crédito à habitação. Mas a falta de mobilidade, ficarmos presos à hipoteca de uma casa que compramos, tem a sua importância. Repare que se eu optar pelo arrendamento, eu posso concorrer a um trabalho em Faro ou em Braga. Se ficar preso à propriedade, que é um conceito de 25 de Abril, todos nós quisemos ser proprietários das nossas coisas, eu fico sem mobilidade. Lá fora as coisas são muito diferentes. As pessoas comprar casa só lá no quase quando estão reformadas, até lá normalmente alugam, não é? Nos países mais desenvolvidos, é isto que eu quero dizer. Sem dúvida, porque se nós atribuirmos culpa ao crédito, também estamos a tirar uma fatia importante para o desenvolvimento económico das sociedades. O crédito não é malicioso, muitas vezes. A forma como nós vamos pagar esse crédito... É que pode ser. É que pode ser. É que pode ser. Bom, deixo aqui então esta sugestão, um belíssimo livro que acaba de chegar ao mercado. O Credor Toca Sempre 2 Vezes. É um livro então da autoria do Nuno, um livro fácil, um livro muito completo e onde vai encontrar todas as respostas que precisa e, acima de tudo, aposte na prevenção porque também aí o livro tem conselhos preciosos. Nuno, os meus parabéns. Muito obrigada pela sua presença e obrigada por tudo aquilo que nos ensinou. Obrigada, um grande aplauso.